Olá, estamos vivendo um novo momento na agronomia, na agricultura e na produção de alimentos no mundo inteiro. Estamos largando para trás alguns paradigmas do reducionismo químico e entrando na era da visão sistêmica, da agricultura biológica, da agricultura regenerativa. Nós preparamos essa série para que você possa entender por que esses velhos paradigmas da agricultura estão caindo por terra agora. E a gente acha que conhecendo as origens, como começou tudo, você pode entender e evoluir mais rapidamente para um modelo de agricultura que o mundo inteiro está aguardando de nós, a partir da nossa mudança. Nesse primeiro vídeo, nós vamos buscar as origens do porquê hoje as pessoas pensam que adubar o solo é apenas aplicar um NPK sobre ele. Vamos entender então e acompanhar o primeiro vídeo. Antes de Liebig, a adubação das lavouras era feita com estercos, restos de poda, folhas, etc. Ou nenhuma adubação, onde os solos eram naturalmente férteis. Mas afinal de contas, quem foi esse senhor chamado Justus von Liebig? Justus von Liebig foi um químico alemão que viveu no século XIX e que afirmava o seguinte: as plantas se alimentam de nutrientes minerais e sua produção é limitada pelo elemento que estiver em quantidade mais limitante. Assim ele criou a lei do mínimo, que é ensinada até hoje nas escolas de agronomia, e também os adubos químicos do tipo NPK. Ele ficou famoso em toda a Europa e alguns dos seus alunos, influenciados por ele, acabaram ganhando o prêmio Nobel. Na época de Liebig ainda não existia essa premiação. Dois fatos daquela época, porém, nem sequer são citados, salvo raríssimas exceções. Primeiro fato: algumas fontes dizem que Liebig se suicidou. Mas antes ele escreveu essa confissão: pequei contra a sabedoria do Criador, e com razão fui castigado. Queria melhorar o seu trabalho, porque acreditava, na minha obsessão, que um elo da assombrosa cadeia de leis que governa e renova constantemente a vida sobre a superfície da Terra tinha sido esquecida. Pareceu-me que esse descuido tinha que emendá-lo o frágil e insignificante ser humano. Ou seja, Liebig teve a grandeza de reconhecer a limitação do seu trabalho perante as leis naturais da criação. Segundo fato: na mesma época de Liebig, viveu um outro químico alemão, Julius Hansel, que não teve a mesma fama e nem notoriedade que ele. Além de não ter seu trabalho reconhecido, sofreu forte oposição, foi processado e seu livro teve a divulgação proibida. Inclusive Hansel terminou a vida como exilado por ser judeu. Bom, e afinal, o que Hansel dizia em seu livro? Hansel dizia o seguinte: as rochas, quando moídas, podem fornecer os mesmos nutrientes minerais às plantas, porém, sem causar os enormes desequilíbrios da adubação química do tipo NPK. Hansel ganhou o prêmio Nobel? Claro que não. O seu livro chamado Pães de Pedra só foi reeditado agora em 1999. Enquanto isso, na Inglaterra, um empresário chamado John Bennett Lawes, após herdar a fazenda do pai, criou a estação experimental de Rothamsted. Iniciou seus estudos sobre adubação de plantas e acabou criando a primeira indústria de fertilizantes que usava rochas fosfatadas e ácido sulfúrico para fazer o que chamou de superfosfato. O que não aprendemos na escola é que Lawes e seu assistente Joseph Gilbert, com quem trabalhou mais de 50 anos, montaram um experimento de campo
onde os tratamentos eram a comparação entre formas diferentes de adubação para o trigo. Após vários anos, concluíram que o adubo químico NPK, apesar de produzir mais trigo no início, acabou danificando o solo, enquanto o esterco de vaca seguiu produzindo mais trigo. Esse, que é considerado o experimento agrícola mais antigo do mundo, está lá até hoje, 180 anos após. Os pesquisadores têm plantado outros grãos, como milho e aveia, mas a adubação orgânica segue vencendo. O melhor tratamento foi esterco de vaca mais nitrogênio, conforme pode-se ver no quadro. Por falar em nitrogênio, é preciso dizer que a síntese da ureia, processo que ficou conhecido por Haber-Bosch, foi inventado no início do século XX por Fritz Haber e Wilhelm Bosch, sendo que, sim, todos os dois ganharam o prêmio Nobel por isso. O processo bem conhecido e usado até hoje parte do hidrogênio e do nitrogênio atmosférico, utilizando altas pressões e temperaturas mais combustível fóssil. Na mesma época, mas não tão conhecido assim, um brilhante pesquisador, extensionista e botânico inglês, Albert Howard, foi enviado pelo governo inglês, ainda jovem, aos 26 anos, para trabalhos agronômicos nas Índias Ocidentais. Durante 21 anos, conduziu experimentos de campo no Instituto de Pesquisa Agrícola de Pulsar, dirigido por ele. Apenas 5 anos após ter iniciado seus estudos de campo, Sir Howard já havia eliminado todos os problemas de pragas e doenças da fazenda experimental de 75 acres. Como ele mesmo disse, sem usar adubos artificiais e sem agrotóxicos. O espírito científico de Sir Howard o fez testar os seus princípios em várias outras fazendas na Índia, e com sucesso por 21 anos. A base do seu método de produção era a integração da lavoura com a pecuária através do que denominou processo Indore, que nada mais era do que a compostagem microbiana utilizando restos vegetais como capim picado, esterco e a urina do gado. Produtores e técnicos de diversos países começaram a visitar as fazendas experimentais de Howard e a levar a ideia para os seus países. No entanto, a Segunda Guerra Mundial e logo após a independência da Índia, liderada por Gandhi, deram fim aos trabalhos do inglês. Em seu livro Um Testamento Agrícola, disponível em português, na página 322, Howard escreve: o lento envenenamento do solo pelos adubos artificiais é uma das maiores calamidades que têm sido infligidas à agricultura e à humanidade. Você se formou em agronomia? Viu alguma coisa na faculdade sobre ou a respeito de Sir Albert Howard? Acha que ele ganhou algum prêmio Nobel? Pois é. Claro que não, né? Após as duas grandes guerras mundiais, as indústrias de armas químicas e explosivos se transformaram em fábricas de fertilizantes químicos e agrotóxicos. O uso dos fertilizantes químicos fatalmente levava os produtores a usar os agrotóxicos, por conta dos desequilíbrios provocados nos agroecossistemas. O negócio tomou impulso mundial a partir da chamada Revolução Verde, iniciada nos anos 60 e liderada pelo agrônomo e biólogo estadunidense Norman Borlaug. O que foi a Revolução Verde pregada por Norman Borlaug? Basicamente foi o uso de variedades de grãos melhoradas geneticamente, o monocultivo, o uso intensivo de NPK sintético e de agrotóxicos, a irrigação e a mecanização agrícola em larga escala. Com isso, Borlaug esperava aumentar a produção de alimentos e assim eliminar a fome no mundo. Um propósito louvável, sem dúvida. Você já consegue adivinhar o que aconteceu em seguida? Sim, isso mesmo.
Mais um prêmio Nobel. A Revolução Verde de Bourdieu aumentou sim a produção de alimentos no mundo, além de reduzir a pressão por novas áreas de cultivo. No entanto, o que não é dito é que provocou a degradação dos solos e a falência dos pequenos produtores, que não conseguiram se adequar aos novos métodos de produção que precisavam de grandes inputs externos. No final das contas, a fome no mundo aumentou junto com a produção de alimentos, apesar das intenções louváveis de Bourdieu. Com isso, ficou provado que a fome é muito mais do que um problema de produção, mas sim um problema social e político. Nessa época, uma bióloga marinha estadunidense chamada Rachel Carson observou que as aplicações de inseticidas para o combate de insetos em florestas e lavouras estavam adoecendo e matando os peixes dos rios, as aves e até os pequenos animais. A sua ativa militância acabou levando o governo americano a modificar as leis sobre o uso dos pesticidas. Seu principal livro, Primavera Silenciosa, é considerado um marco na literatura biológica. Mas Raquel não ganhou nenhum prêmio Nobel. Ao contrário, sofreu por décadas o ataque impiedoso da indústria química, que tentava desmerecer o seu trabalho. Apenas uma década após o início da Revolução Verde, mais precisamente no ano de 1979, a doutora Ana Primavesi publica o clássico Manejo Ecológico do Solo, condenando a Revolução Verde e lançando as bases para a verdadeira agricultura tropical. Quem foi Ana Primavesi? Uma brilhante engenheira agrônoma austríaca, radicada no Brasil, considerada a maior pesquisadora em agroecologia da sua época. Condenava o uso de fertilizantes químicos e de agrotóxicos, com argumentos agronômicos e econômicos robustos. Praticou e ensinou durante toda a sua vida profissional uma agricultura que protegesse a vida e a estrutura do solo. Inclusive foi muito questionada e até discriminada pela maioria dos professores das grandes universidades brasileiras da época. Bom, eu nem preciso dizer que, sim, ela também não ganhou o prêmio Nobel. Muito bem, nós concluímos dizendo que no Brasil, nos últimos 50 anos, os fertilizantes químicos e os agrotóxicos foram ferramentas importantes para viabilizar a agricultura, principalmente no Cerrado brasileiro. Nesse sentido, reconhecemos a sua enorme contribuição. No entanto, superada a fase de abertura dessas novas regiões, entramos agora na era da agricultura biológica e regenerativa, porque precisamos recuperar a vida dos nossos solos se quisermos continuar a existir enquanto sociedade. Pois sem solo não há alimento, e sem alimento não há vida. Um abraço a todos.